capítulo 13 e o versículo 7. Acharam? Podem ficar sentados mesmo, tá? A palavra diz assim, 13:17. 13:17. A palavra diz assim: obedecei a vossos guias e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedeceis para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Agora eu quero que você abra também no livro de Atos. Só você voltar um pouquinho para trás, sua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 5. Versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29. Vocês acharam? Diz assim: respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Amém? Essas são as palavras do Senhor que nos permite ler hoje e queremos entender um pouquinho disso. Irmãos, olha só que interessante. Eu gostaria de falar hoje sobre dois tipos de autoridade. Os dois tipos de autoridade. Olha só que interessante. Nós lemos um texto em Hebreus que diz o quê? Lá em Hebreus está dizendo que nós devemos obedecer aos nossos guias, não é isso? Quem são os nossos guias? São homens, são pessoas, não é verdade? São autoridades que Deus constituiu e colocou sobre nós. Os nossos guias são essas pessoas. Quando você está na escola, quem é seu guia lá na escola? É o professor. Quem é o guia do professor ali na escola? É a diretora. Certo? E assim vai, um grau de ascendência. Quem é o guia da diretora? Numa ordem, ali a Secretaria de Educação, que tem uma superintendente, eu não me lembro agora o nome exato. Supervisor. E assim vai. Cada um. E a palavra diz que nós precisamos ser obedientes a esses guias, porque eles velam por nós. No caso aqui da palavra, ela está sendo mais específica mesmo ao caso dos pastores, dos presbíteros, da liderança da igreja, da liderança que está sobre as nossas vidas. E lá em Hebreus, como nós vimos, está dizendo que nós devemos obedecer, devemos seguir, devemos ouvir, devemos atentar para os conselhos que são dados por esses homens ou por essas mulheres de Deus, porque segundo a palavra, esses homens e essas mulheres estão velando, estão olhando, estão cuidando da vida espiritual de cada um de vocês. E ele diz aqui, o versículo continua dizendo que para que não seja pesado, para que a gente não faça, para que os líderes não façam isso gemendo, vocês devem
obedecer, serem obedientes, serem submissos. Olha só que interessante agora. Nós viemos aqui lá em Hebreus, então diz que nós devemos seguir, obedecer à autoridade constituída, que é os nossos pastores, os guias. Mas nós estamos aqui no texto em Atos capítulo 5, e Pedro respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora? Né? E eu quero dizer para vocês que muitas pessoas estão fazendo uso indevido e errado desse versículo que eu acabei de citar agora. Porque a Bíblia, ela não cria nenhuma confusão. Pelo contrário, a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não mete confusão. Ele não traz confusão para as nossas vidas. Então Ele não pode dar uma palavra num lugar e dar outra palavra num outro lugar. Ele não pode dizer num momento que nós devemos obedecer aos nossos guias e depois Ele dizer que não, nós temos que obedecer somente a Ele. Isso é fazer confusão, e Ele não é Deus de confusão. Então muitas pessoas têm pego este versículo do capítulo de Atos 5, versículo 29, que diz, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eles pegam esse versículo fora do contexto. Porque o contexto aqui, nós estamos numa situação em que Pedro e os apóstolos estavam pregando a palavra, estavam falando sobre Jesus por toda a cidade, estavam pregando sobre Jesus, e os príncipes, os sacerdotes, implicados, não querendo que Pedro e os apóstolos falassem de Jesus, até porque eles estavam fazendo grandes milagres. Pedro mesmo, a sombra, pessoas que passavam na sombra, pessoas que parassem na sombra de Pedro, eles estavam com tanta fé naqueles homens que estavam falando sobre o amor de Cristo, que quando eles, com a fé, da mesma forma que aquela mulher teve fé de tocar na orla, né? Tocar na veste de Cristo e foi curada, tinha muitos daqueles que estavam vendo nos apóstolos homens cheios do Espírito Santo, que alguns deles falavam assim: se eu ficar na sombra de Pedro, eu vou ser curado. E eram curados. Então, tamanha era a operação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E isso estava causando inveja aos príncipes, aos sacerdotes religiosos da nação de Judá, da nação dos judeus. E o que eles então fizeram? Calar a Pedro e os apóstolos. Vocês não podem, eu não quero que vocês falem desse Jesus. Se vocês continuarem falando desse Jesus, vocês serão presos. E eles continuaram falando de Jesus, eles continuaram ensinando sobre Jesus. Aí o que aconteceu? Eles mandaram prender a Pedro e aos outros apóstolos. Eles foram presos, foram encarcerados, né? Mas eles não ficaram preocupados. O que Deus fez? Deus manda um anjo lá na prisão e tira a Pedro e aqueles que estavam presos com ele de dentro daquela prisão, sem problema nenhum. No outro dia, eles estavam de novo pregando na sinagoga. E esses homens que mandou prender, foi lá para ver, lá na prisão, e eles não estavam lá, e eles começaram a temer: olha, o que está acontecendo? Agora eles chamam de novo a Pedro e aos outros apóstolos, à presença deles, e falam assim com eles. Agora eles estavam temendo: olha, nós só queremos que vocês parem de anunciar essa doutrina, que vocês parem de encher
Jerusalém dessa vossa doutrina. Parem de falar sobre esse Cristo. Parem de falar deste homem. Aí nesse momento, Pedro então diz: olha, para nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então Pedro diz isso por quê? Porque aquilo que estava sendo pedido para eles, realmente eles não deveriam atender. Como também nós não podemos atender. Se eu estou pregando o Evangelho até agora e entra ali, seja um juiz, seja um policial, seja quem for, um homem armado, e mandar eu parar de pregar o Evangelho aqui agora, mandar eu me calar a boca, eu vou dizer: me importa mais obedecer a Deus do que a você, o homem. Eu não vou deixar de pregar o Evangelho, eu não vou deixar de anunciar a palavra de Deus, porque você não quer, isso eu não posso fazer. Ninguém pode calar você de pregar o Evangelho, porque Jesus nos pediu para fazer isso, Jesus nos autorizou a fazer isso. Tá? Então nenhuma pessoa pode trazer esse tipo de impedimento para nós. É uma liberdade, embora muitas pessoas estão sofrendo com isso. Existe um livro chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, eu comecei a ler agora esses dias, Torturados pela Fé. A história de um pastor da Bulgária que foi preso e ficou preso durante 13 anos. 13 anos. Quiseram fazer lavagem cerebral dele. Fazendo lavagem cerebral dele, para ele não pregar o Evangelho. Aí sim, nesse contexto, ele fez como Pedro: importa obedecer a Deus. E mesmo lá na prisão, ele continuou falando do amor de Deus. Nesse aspecto, nós temos que obedecer sempre ao mandado de Deus, pregar a palavra, não importa o que vai acontecer a nós, não importa alguma coisa que a gente venha a sofrer como dano, prisão, açoite. Nós temos que ter essa atitude, esse pensamento, tá? Mas jamais essa palavra foi dada por Deus, através de Pedro, para dizer que nós temos que desobedecer às autoridades. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus quem instituiu as autoridades. Foi Ele mesmo. Vamos abrir lá em Romanos capítulo de número 13. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia não se contradiz nunca, viu, pessoal? Nunca, nunca, nunca. Não aceite ninguém dizer para você que não pode seguir, não pode aceitar a autoridade de um homem. Ela só não deve aceitar a autoridade de um homem quando isso quebra todas as leis de Deus. Se eu mando você fazer alguma coisa que incorre em quebrar os princípios da obediência à lei de Deus, aí sim, você não deve obedecer a essa pessoa. Tá? Mas agora, tirando disso, a palavra diz que nós devemos obediência sim a toda a autoridade constituída, a toda. Vamos ver aí, capítulo 13 de Romanos, versículo 1, que diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não existe nenhuma autoridade que não venha de Deus. Pastor, mas mesmo aquele pior delegado, mesmo aquele pior prefeito, mesmo aquele pior governador, aquele pior presidente, mesmo ele, se ele está lá, é porque ainda assim houve permissão de Deus. Se ele estiver falando coisa errada, mesmo usando o poder dele de autoridade, ele será punido por isso. Você não tem que deixar de
de obedecer às leis que ele constitui. Eu não posso, porque a Dilma não presta, eu não posso deixar de pagar os impostos. Porque a Dilma é uma péssima presidente, não estou dizendo que ela é, estou dando como suposição. Se o prefeito ele é corrupto, nem por isso eu vou deixar de pagar a taxa de água, a taxa de esgoto, porque ele é corrupto, porque isso é estabelecido e eu tenho que acatar a autoridade constituída na pessoa do prefeito que rege essa lei. Está entendendo? Então nós temos que, de acordo com o que a palavra diz, nós temos que nos submeter. Nós estamos aí, passamos na rua, está tendo um conflito e a polícia está isolando um determinado ponto, e aí você fala, não, mas eu quero passar, eu vou passar, eu tenho que passar. Ele está dizendo que não é para você passar, ele é uma autoridade. Naquele momento você deve obedecer àquela autoridade constituída. Foi colocado por Deus. Foi colocado por Deus, é isso que está dizendo a palavra, todas as autoridades. Porque existem algumas autoridades, meu irmão, que até mesmo Deus vai usar, até mesmo para punir determinadas pessoas. Tem pessoas que às vezes vai sofrer algumas situações por permissão de Deus através daquelas autoridades. Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos de aprender isso. Isso é importante que você aprenda. Olha o versículo 2 que diz: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Ok? Olha o peso que existe quando nós não ficamos sujeitos às autoridades constituídas. É isso que está dizendo a sua Bíblia? É, Giovanni? Leia para nós esse texto aí, deixa eu ver, Giovanni, está na mesma linguagem, versículo 2, leia com voz de profeta, bem alto. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Ok. Aí continua dizendo: pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Querem não temer a autoridade? Faze o bem. Se você não quer passar por uma situação delicada diante da autoridade, haja corretamente. Se você sempre agir de acordo, a lei nunca que vai te punir, a autoridade nunca que vai te incomodar, se você estiver agindo de acordo com a lei. Está entendendo? Então, gente, vamos aprender isso e ensinar isso para outras pessoas. Vamos dizer para as pessoas que não existe a menor possibilidade, porque existe um princípio seguinte: como é que você prova que obedece a Deus se você não consegue obedecer nem o seu pai? Você não consegue obedecer a sua mãe, você não consegue obedecer ao seu esposo, você não consegue obedecer a ninguém. E tem gente que é assim mesmo, serviço dura. A serviço é a nossa cervical aqui, né? Então tem pessoas que parecem que tem isso aqui tudo. Não levanta a cabeça por nada, só serviço dura. É igual o porco, né? Só fica ali, ele não levanta a cabeça de jeito nenhum. E a pessoa que levanta a cabeça, ela reconhece que existe alguém superior a ela. No caso, nós reconhecemos que existe sempre alguém superior a nós, sempre alguma autoridade que foi colocada por Deus sobre a nossa vida. E quando nós reconhecemos essa autoridade, nós reconhecemos a autoridade de Deus através dessa pessoa. Quando nós obedecemos a uma autoridade constituída aqui na terra,
nós demonstramos para Deus o quanto é possível obedecer a Ele. Observe, irmãos, que as pessoas mais obedientes a Deus são as pessoas que são mais obedientes às autoridades aqui na terra. As pessoas que são mais fiéis a Deus são as pessoas mais fiéis às coisas aqui na terra. Observe os infiéis, eles são infiéis a Deus. Se observa que um camarada é desonesto no modo de comprar, de negociar, ele vai ser desonesto também na maneira de servir a Deus. Demora para aprender, alguns aprendem, mas alguns ficam ali lutando toda a vida e não aceitam. Observe os indivíduos que são infiéis nos pagamentos das contas, disso, daquilo, ele também é infiel na maneira de servir a Deus. Sabe por quê? Porque ele não aceita as autoridades constituídas. Ele quebra, ele é um quebrador de regra. É esse indivíduo que fala que toda regra tem exceção. É esse indivíduo que diz que regras foram feitas para serem quebradas. Não, não é verdade. Regras não foram feitas para serem quebradas. Regras foram feitas para serem seguidas, para serem obedecidas. E quando nós obedecemos, isso se torna bênção para as nossas vidas. Tá? Então o princípio da autoridade é esse. Essa é a autoridade delegada. Eu posso dizer para vocês que existem dois tipos de autoridade. O primeiro tipo de autoridade que existe, eu chamo de autoridade absoluta. Qual que é a autoridade absoluta que existe? Deus. Não existe outra autoridade maior do que Deus. O diabo é uma autoridade? É. Mas ele é maior do que Deus? Não. O diabo tem poder? Tem. Mas quem tem poder maior do que ele? Deus. A autoridade absoluta vem de Deus. Então sim, Deus é soberano nas questões dele, nos princípios que ele estabeleceu. E nós precisamos compreender e aceitar isso. E dentro dessa autoridade absoluta, Deus delegou a sua autoridade também quando ele criou o homem. Quando Deus criou o homem, ele delegou autoridade para o homem. Ele deu essa autoridade para o homem. Se você for pegar o livro de Gênesis e ler quando Deus fez o homem, ele deu autoridade ao homem para dominar sobre os animais, sobre a terra, para povoar, né? Enfim, ele delegou autoridade para o homem. Tá? Quando ele trouxe a esposa para o lado dele, ele trouxe a Eva para estar ajudando a ele numa missão. Delegado. Isso é delegado. Deus deu autoridade para eles. Deus permitiu a eles que eles tivessem filhos, delegou a eles a autoridade de pai, autoridade de mãe. Então você que está hoje com um bebê no colo, com um nenenzinho no colo, você que tem aí o filho, a filha, Deus delegou a você uma autoridade. Quando você diz para o seu filho, você não pode fazer isso, por que você está dizendo? Por quê? Porque ele te deu autoridade para isso. Ele delegou a você essa autoridade, essa missão. Então existe a autoridade absoluta, que vem da parte de Deus, e existe a autoridade delegada. E é sobre essa autoridade delegada que nós falamos aqui em Romanos 13:1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Todas as autoridades superiores são autoridades delegadas por Deus para que a gente possa ficar submissa a elas. Submissas. A única questão é que nós não podemos aceitar é quando essa autoridade quebra o princípio da lei de Deus. Como aconteceu, por exemplo, no tempo de Daniel, quando Daniel, um homem que adorava a Deus 3 vezes por dia, e de repente aqueles príncipes ali também invejosos, aqueles outros governantes, né, querendo pegar ele,
foram até o rei e pediram: olha, vamos fazer uma lei aí, porque para te adorar, que nenhum homem pode adorar a não ser o rei, né? Aí fizeram ali aquele decreto. Daniel, o que ele fez? Ele continuou adorando a quem? Ele continuou adorando a Deus. Aí sim, não adianta o homem dizer: olha, vocês não podem mais adorar a Jesus, vocês não podem mais adorar a Deus, vocês não podem mais adorar o Espírito Santo, vocês têm que adorar a mim. E vai chegar esse dia novamente. Vai chegar esse dia novamente. Porque quando Jesus vier buscar a igreja dele, vai se sentar no trono o anticristo, um homem que vai governar, vai ter um governo mundial. Esse homem ele vai trazer paz entre as nações. Ele vai conseguir resolver o problema das guerras. Vai acabar as guerras. Ele vai conseguir acabar com o problema da fome na terra. Ele vai conseguir acabar com o problema das doenças. Ele vai conseguir remédio para todo mundo. Só que esse camarada, depois de um tempo, depois que todo mundo estiver comendo na mão dele, ele vai falar assim: agora, quem estiver proclamando o nome de Cristo, quem estiver adorando a esse Cristo, quem acreditar que é Deus que te deu essas coisas, quem acreditar que é Deus que está fazendo essas boas ações para vocês, será morto daqui para frente. Eu quero adoração exclusiva a mim. E aí? Agora é a hora dessas pessoas, sim, quebrar e não pode aceitar, porque agora está quebrando um princípio da autoridade absoluta. E o princípio da autoridade absoluta, esse realmente não pode ser quebrado. Nós não podemos aceitar. Então, nessa hora, se você estiver aqui passando por essa situação, o que você tem que fazer? Falar igual Pedro: importa mais obedecer a Deus do que ao homem. Aí ele fala: então você está morto. Então você está morto. Mas aí você ganha a salvação. Está entendendo? Então, gente, existe esses dois tipos de autoridade. E a quem nós devemos ser submissos, então? Se existem dois tipos de autoridade, autoridade absoluta e autoridade delegada, a quem que nós devemos ser submissos? Nós temos que ser submissos aos dois. Nós somos submissos a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que temer, nós temos que honrar a Ele, nós temos que ser submissos a Ele, tá? Nós temos que acreditar que é Ele que supre as nossas necessidades. Então, a palavra diz que a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, é muito melhor eu obedecer do que passar por situações boas, maravilhosas, só porque agrada, né, a alguns. Mas nós precisamos então ter esse princípio de autoridade divina como sendo a soberana vontade de Deus, ponto. E agora nós temos que ser submissos aos homens que Deus colocou sobre as nossas vidas. Filhos, Deus colocou o pai de vocês como autoridade sobre vocês. Vocês precisam obedecer. Quando você deixa de obedecer ao seu pai, você está desobedecendo a Deus. Olha que interessante. Aí sim, está vendo? Quando você deixa de obedecer ao seu pai, à sua mãe, você deixa de obedecer a Deus. Quando você deixa de obedecer a autoridade aí de um policial, de alguma coisa assim, você está desobedecendo também ao Senhor. Então nós precisamos parar com essa frase, né? Só obedeço a Deus. Porque quem diz que só obedece a Deus, na realidade, não obedece a ninguém. Porque é muito fácil, Benilton, é muito fácil, Alexandre, você falar: eu só obedeço a Deus. Ok, é fácil, porque Deus não está aqui para te punir, Deus não está aqui para te xingar, Deus não está aqui para te repreender no sentido
Tá? É fácil. Faço do jeito que eu quiser. Na realidade, você está simplesmente colocando para fora toda a sua rebeldia. E a palavra diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E o rebelde não entra no céu. O rebelde não entra no céu. Lá não entra rebelde. Lá não entra arrogante. Lá não entra essas pessoas que têm o nariz empinado. Lá só entra os humildes, os contritos de coração, os quebrantados do coração. É esse que Deus está esperando lá. Qual é então o benefício que nós temos ao nos submeter à autoridade? A possibilidade de sermos um dia autoridades também. Melhor coisa que temos, se você quer ser uma autoridade, aprenda a respeitar a autoridade que está sobre você. Quer ser um bom pai? Seja um bom filho. Quer ser uma boa mãe? Seja uma boa filha. Porque o dia que você for você sendo uma boa filha, o dia que você for uma boa mãe, você vai ser mãe, você vai ser uma boa mãe, porque você foi obediente. Você aprendeu desde cedo a vivenciar a autoridade. Então você vai ser uma autoridade boa sobre os seus filhos. Quer ser um bom líder de jovens? Quer ser um bom líder de jovens? Seja um bom liderado. Aprenda a respeitar a liderança de quem está sobre você. Quer ser um pastor? Aprenda a obedecer ao seu pastor, seja submisso a ele. Qualquer coisa que você desejar ser, é importante que você aprenda desde cedo a obedecer outras autoridades. Por que o mundo, muitas coisas estão acontecendo lá fora? Simplesmente por falta de obediência às autoridades constituídas. Simplesmente por isso. E nessa noite nós queremos orar para que os nossos filhos sejam obedientes a nós, os nossos netos, para que a gente possa aprender, gente. Veja só, a autoridade de trânsito vem e coloca uma placa ali na rua. Vocês todo mundo já passou, tem placa que tem escrito 40 km da cidade, em outros lugares está escrito 60 km, né? Na estrada, quem anda na estrada, tem placa na estrada dizendo, olha, aqui só pode andar a 80 km. Tem outro lugar que a placa diz que só pode andar a 60. Tem alguns lugares que a placa diz que pode andar a 110. Assim é a estrada. O que eu vejo de pessoas passando pelas placas, placa é 80, ele está a 100, 110, 120, vai embora. Ele está, na realidade, desobedecendo a uma autoridade constituída. Aí, para tentar resolver isso, a autoridade resolveu colocar uma situação de punição. Aí o que ele fez? Começou a colocar os radares na estrada. Os radares. Aí o radar, se o camarada está escrito lá, passar 50 km e ele passa 60, é fotografada a placa dele e chega uma multa para ele em casa. Porque aí ele vai ser obrigado a aprender a respeitar a autoridade constituída. E o que Deus quer de nós, irmãos, é que a gente faça isso com liberdade. Que você escolha, vou falar mais uma vez sobre escolha, que você escolha ser submisso, que você escolha obedecer, porque quando você escolhe obedecer, você está na realidade obedecendo a Deus. Quando você escolhe obedecer à autoridade delegada, à autoridade constituída sobre a sua vida, você está na realidade obedecendo a Deus.
a Deus. Para que você vai frear em cima do radar? É preferível quando você vê a placa indicando 60, passe 60. Essa placa de 60 diz assim: você não pode sair, então não saia. Você não pode comprar, então não compre. Você não pode fazer isso, então não faça. Está entendendo? Porque se você fizer, você vai estar desobedecendo e certamente vai vir um radar depois, vai fotografar e vai mandar a continha para você. E aí você vai ter que obedecer na marra. Tá? Importa sim obedecer mais a Deus do que aos homens? Sim. Importa sim. Quando isso quebra os princípios da lei de Deus. Mas o que Deus nos ensina é que esse princípio só vai ser quebrado quando alguém exigir adoração ou nos impedir de falar sobre Ele. Tirando disso, irmã, não há por que não obedecer às autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas. Amém? Ficou claro isso? Não há confusão na palavra de Deus. Viu, Bruno? O que Deus chama você, Bruno, neste momento, é exatamente para isso, para essa compreensão da obediência, porque é muito difícil para nós. Por isso que nós temos muitos problemas, porque nós não obedecemos. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos seguir, né? Não, eu vou fazer e pronto, acabou. Desobedece, aí é pior. Vamos ficar de pé? Que Deus possa estar trazendo sobre a sua vida graça, paz, tranquilidade. Que você possa durante essa semana, olha, deixa eu te falar por que Deus está trazendo essa palavra. Porque durante essa semana você vai ser exposto, exposta a situações em que vai requerer de você obedecer. Obedecer. Entendeu? Vai depender, essa semana vai haver dias em que você vai parar para pensar: e agora? Eu obedeço ou não obedeço? Se eu não obedecer, eu vou estar quebrando o princípio divino. Então eu vou obedecer. Não é? Obedeça. É melhor. É melhor.